Bom, a história toda começa com James. Ele está ajudando sua esposa a carregar um sofá velho para dentro de casa, reclamando, dizendo que será algo bem difícil por uma coisa tão velha. No entanto, Sophie insiste, dizendo que depois de uma reformada, a peça terá muito valor. Então, com a ajuda de um vizinho, James finalmente consegue colocar o sofá velho no lugar. Pouco depois, enquanto Sophie tenta agradecê-lo por permitir que ela fique com o móvel, James recebe uma ligação inesperada. Ele é informado de que precisa se despedir do pai, pois o tratamento dele não está mais surtindo efeito. Bom, alguns dias após o falecimento de seu pai, James assume a direção da empresa da família, o que o obriga a se mudar com a esposa para a mansão que herdou. No primeiro dia na nova residência, James vai trabalhar, enquanto Sophie fica em casa com as empregadas que estão ansiosas para agradá-la. No entanto, como Sophie nunca teve funcionárias, ela se sente desconfortável com a situação. Durante a noite, ela informa ao marido que tomou a decisão de demitir todas as empregadas, explicando que já pagou 2 anos de salários antecipadamente. James fica surpreso, mas Sophie argumenta que não se sente à vontade com empregados e que não quer esse estilo de vida. Ele, no entanto, aponta que a casa é grande demais para que consigam cuidar de tudo sozinhos. Apesar disso, Sophie insiste que fez a escolha certa. Alguns dias depois, enquanto está em uma reunião, James recebe uma ligação da esposa, que está aflita por não conseguir lidar com o jardim. Ele tenta acalmá-la, prometendo resolver o problema ao chegar em casa. Porém, ao tentar usar o cortador de grama, James fica frustrado, pois não consegue fazê-lo funcionar. Na manhã seguinte, o casal conversa por telefone. Sophie comenta que sente saudades do antigo apartamento, enquanto James tenta convencê-la de que, com o tempo, eles se acostumarão à casa maior. Ele sugere novamente que contratem novos empregados, mas ela continua recusando a ideia. Dias depois, James desabafa com um amigo sobre as discussões constantes com a esposa, já que ela insiste em não contratar ajuda para a casa. O amigo, Ronald, sugere uma solução inovadora. No dia seguinte, James e Sophie visitam uma empresa de tecnologia onde conhecem Julian, um engenheiro que desenvolveu robôs extremamente realistas, capazes de realizar qualquer tipo de tarefa doméstica. James fica empolgado com a ideia, mas Sophie demonstra receio, dizendo que se sentiria desconfortável com uma robô feminina bonita em casa. Quando sugere que escolham um modelo masculino, James rapidamente concorda. O casal então decide levar para casa um robô chamado Henry. Nos primeiros dias, Sophie continua hesitante, desconfiada por ele ser tão realista e por precisar tratá-lo como um empregado. James tenta tranquilizá-la, dizendo que Henry não é diferente de qualquer outro aparelho eletrônico que eles possuem, e pede que ela tente se adaptar, já que precisam de ajuda para cuidar da casa. Aos poucos, Sophie começa a se acostumar com a presença do robô. No entanto, em um dia específico, ela se assusta ao perceber que Henry a viu sem roupa. Nervosa, ela conta o ocorrido ao marido, afirmando que sentiu que Henry estava a desejando. James, no entanto, não leva o relato da esposa a sério. Ele diz que isso seria impossível e pede que ela mande Henry para a estação de recarga até que ele chegue em casa. Mais tarde, ao retornar do trabalho, James comenta que está estressado com as mudanças na empresa e decide levar Henry para jogar squash, ignorando o aviso de Sophie de que interromper a recarga do robô não seria recomendável. Durante o jogo, James desabafa com Henry sobre como sua vida mudou desde a morte do pai. Os dois acabam se dando bem, e James parece se sentir aliviado. Na manhã seguinte, Sophie pergunta ao marido como foi a experiência de jogar com o robô. Ele responde de forma entusiasmada, dizendo que foi ótimo e que até conseguiu desabafar sem preocupações. Embora incomodada, Sophie disfarça. Com o passar dos dias, o casal começa a se adaptar cada vez mais à presença de Henry, e Sophie até pede que ele leia um livro para que possam discutir sobre o conteúdo juntos. Mais tarde, durante uma conversa sobre o livro, James intervém, discordando da opinião da esposa sobre a diferença entre amor e luxúria. Sophie então pergunta a Henry se ele é capaz de sentir luxúria, e o robô responde que pode simular essa emoção. James rapidamente corta o assunto, dizendo que isso não será necessário. Durante a madrugada, Sophie acorda ao ouvir um barulho. Ao verificar, ela encontra Henry sem roupas, deitado no jardim.
Assustada, Sophie acorda o robô, que parece confuso e diz não saber o que aconteceu. Quando ela pergunta se ele estava sonhando, Henry admite que sim e revela que, em seu sonho, ele era humano. Nesse momento, James aparece, surpreso ao ver o robô nu ao lado da esposa. Sophie tenta explicar o que aconteceu, enquanto Henry parece desorientado. No dia seguinte, o casal chama Julian para examinar o robô. O engenheiro diz que o comportamento de Henry foi causado por uma pequena falha e que não há motivo para preocupação. Sophie discorda, destacando que o robô chegou a sonhar. Julian então explica que Henry foi projetado para agradar seus donos e que talvez suas interações tenham sugerido que ele deveria agir de forma mais humana. Antes de sair, Julian alerta que tratar Henry como uma pessoa pode levá-lo a acreditar que realmente é humano. James culpa Sophie por humanizar demais o robô, dizendo que até o incentivou a ler romances. Furiosa, Sophie rebate, acusando o marido de fazer o mesmo. No próximo dia, o casal resolve tentar fazer as pazes e James até tenta chamar sua esposa para fazer uma intimidade. No entanto, ela diz que está com dor de cabeça e vai dormir. Dias depois, Henry confidencia a Sophie que continua sonhando que é humano. Ela pergunta se ele está fazendo isso para agradá-la e Henry confirma, o que a deixa animada. Mais tarde, Sophie sonha que está em um momento íntimo com Henry, mas ao ser acordada por James, não comenta o sonho. Ele, por sua vez, diz que sonhou com o antigo apartamento e confessa estar questionando se a mudança para a mansão foi a escolha certa. Ela comenta que já está completamente adaptada à nova casa e assegura ao marido que eles não cometeram nenhum erro ao se mudarem. Quando James sai para trabalhar, Sophie decide deixar a porta do quarto aberta. Enquanto começa a fazer umas intimidades, ela ouve um barulho no corredor. Curiosa, sai para verificar e encontra Henry parado no andar de baixo. Sophie, intrigada, pergunta se ele estava espionando. O robô, em um tom provocativo, questiona se ela ficaria feliz se ele dissesse que sim. Sem responder diretamente, Sophie ordena que ele a surpreenda no café da manhã. Assim que Henry se afasta, fica evidente que ela se sente satisfeita por ter conseguido chamar sua atenção de forma planejada. Mais tarde, James começa a se sentir desconfortável ao notar a proximidade crescente entre Sophie e o robô. Durante uma conversa com Julian, ele expressa suas preocupações, mencionando que Henry parece estar se apaixonando por sua esposa. O engenheiro, no entanto, descarta essa possibilidade, explicando que o comportamento de Henry é apenas um reflexo dos desejos dos donos. Quando James retorna para casa, ele ordena que o robô pare de flertar com Sophie e proíbe qualquer conversa relacionada a livros de romance. Na manhã seguinte, Henry conta a Sophie sobre as ordens que recebeu. Furiosa, ela confronta James, afirmando que ele não pode impor essas regras, especialmente porque foi ele quem decidiu adquirir o robô. Mesmo assim, James insiste que a situação com Henry está ultrapassando limites. Cansada da discussão, Sophie decide arrumar suas coisas e passar alguns dias em seu antigo apartamento. Pouco tempo depois, vemos James jogando squash com Henry. Após o jogo, enquanto toma banho, James percebe que seu barbeador desapareceu. Ele chama o robô para ajudar, e Henry aparece completamente sem roupas. Surpreso, James pergunta o que ele está fazendo. Nesse momento, Henry se aproxima, dizendo que é apenas um instrumento, ressaltando que seu dono pode usá-lo como bem entender, até mesmo para se vingar. A tensão aumenta quando Henry tenta barbear James. Logo, o clima muda e os dois acabam se beijando. Inicialmente, James parece confuso e relutante, mas logo cede à situação e decide seguir em frente. Na manhã seguinte, James acorda constrangido com o que aconteceu. Ele evita qualquer menção ao ocorrido e sai rapidamente para o trabalho. Dias depois, Sophie retorna para casa, ainda irritada com o marido. Ao notar sua tensão, Henry se oferece para fazer uma massagem nela. Sophie aceita, mas a situação rapidamente toma um rumo inesperado. Durante a massagem, Henry aproveita a oportunidade para beijá-la. Sophie fica surpresa e exige saber por que ele fez isso. Henry responde que estava apenas tentando agradá-la, mas sua explicação a deixa ainda mais assustada. Ela ordena que ele vá para a estação de carregamento imediatamente. Mais tarde naquela noite, Sophie conta a James o que aconteceu. Ele fica furioso e a acusa de ser a responsável, dizendo que o robô só age de acordo com os desejos dos donos. Enquanto Sophie chora, tentando se defender, James resolve confrontar Henry. Quando o robô explica que a
agiu assim porque percebeu que Sophie queria, James perde a paciência e dá um soco nele. No dia seguinte, James sai para o trabalho, deixando Sophie em casa para esperar Julian, que viria buscar Henry. Durante a espera, Henry se aproxima de Sophie e pergunta por que está sendo descartado. Sophie, tentando aliviar a situação, nega que ele esteja sendo devolvido e explica que ele precisa passar por uma revisão técnica. Ela tenta justificar o ocorrido, dizendo que James ficou chateado com o beijo e que isso não deveria ter acontecido, já que os dois são casados. Ainda confuso, Henry afirma que James é um hipócrita. Antes que Sophie pudesse responder, o robô revela que ele e James também tiveram um momento íntimo. A revelação a deixa completamente devastada. Decidida a resolver tudo, Sophie vai até o trabalho de James. Ao encontrar Julian na frente de sua casa, ela pede que ele espere até que ela e James cheguem para levar o robô. Enquanto isso, vemos Julian ordenando que Henry vá para a estação de carregamento. No entanto, Henry recusa imediatamente e avisa que descobriu todas as mentiras do seu criador. Enquanto isso, Sophie e James conversam sobre tudo o que vem acontecendo no relacionamento deles. Eles admitem que se distanciaram após a mudança para a nova casa e reconhecem que usaram o robô como uma forma de evitar lidar com os próprios problemas. Sophie, então, pergunta ao marido se ele sente atração por Henry. James hesita, mas acaba admitindo que Henry é perfeito. Ele ressalta que Sophie também está apaixonada pelo robô e, após um momento de reflexão, ela confirma. Enquanto trocam desculpas e tentam encontrar uma solução, a conversa é interrompida pela secretária de James, que avisa sobre uma ligação urgente relacionada a Henry. Quando o casal retorna para casa, não consegue encontrar o robô. Sophie tenta ligar para Julian, mas a ligação vai direto para a caixa postal. De repente, ela se assusta ao olhar pela janela. Chamando o marido, ela pega uma faca e os dois saem para o jardim. Lá, encontram Henry sem roupas. O casal pergunta onde está Julian e Henry responde que ele foi embora, ressaltando que o engenheiro é um mentiroso. Desconfiados, James e Sophie tentam entender o que está acontecendo, mas Henry começa a se emocionar. Ele implora para que não seja descartado. Sophie tenta tranquilizá-lo, dizendo que encontrará outro criador para consertá-lo. Quando James ordena que ele volte para a estação de carregamento, Henry avisa que está com pouca carga e prefere ficar no jardim até que sua energia acabe. Sophie, percebendo o estado emocional do robô, larga a faca e diz que está tudo bem. Logo depois, o casal vai até a empresa de Julian. Lá, são recebidos pela Polícia Federal, que revela uma verdade chocante. Julian era um vigarista, e todos os robôs que ele criou eram, na verdade, humanos. Sophie e James ficam horrorizados. De volta à casa, o casal chega com alguns policiais para buscar Henry. Nesse momento, Julian aparece, armado, e atira nos agentes. Sophie e James tentam acalmá-lo, dizendo que não pretendem denunciá-lo às autoridades. No entanto, Julian explode de raiva, acusando-os de terem estragado tudo ao rejeitarem Henry. Ele declara que trabalhou incansavelmente para criar o humano perfeito. A tensão atinge seu ápice quando Julian aponta a arma para o casal. Nesse instante, Henry aparece, pega o cabo da arma e usa-o para matar Julian. Sophie e James assistem horrorizados enquanto o engenheiro cai morto no chão. Sem dizer uma palavra, Henry se afasta e vai até onde Sophie havia deixado a faca. Ele a pega e, em um ato de desespero, perfura sua própria barriga. O casal corre para ajudá-lo, mas é tarde demais. Enquanto Henry desliga, ele diz que está cansado de viver, mas admite que agora entende que todos os seus sentimentos eram reais. Ele pede desculpas por ter causado problemas no casamento deles, mas Sophie e James rapidamente o confortam, dizendo que ele não foi culpado. Eles confessam que o amam, mas Henry sorri pela última vez antes de cair sem vida no chão. 5 anos depois, vemos Sophie e James ainda juntos, agora pais de um menino chamado Henry. O filme termina com o menino perguntando por que eles escolheram esse nome para ele, e é nesse momento que o casal explica que Henry foi uma pessoa muito importante para eles. E você? Me conta aqui embaixo o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!